Você já sentiu como se sua vida tivesse desmoronado? Como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés e tudo o que você conhecia tivesse desaparecido? Sua segurança, suas certezas, até mesmo quem você pensava ser. Tudo isso sumiu de repente. Imagine que você tem 17 anos. É um guerreiro respeitado, membro de um clã poderoso. E numa manhã sangrenta de outubro de 1600, na Batalha de Seagara, você perde tudo. Seu exército é massacrado. Seu clã é destruído. Sua posição social se desfaz em pó, e você precisa fugir como um criminoso só para salvar a própria pele. Esse foi o momento mais sombrio da vida de Miyamoto Musashi, o homem que se tornaria o maior samurai da história japonesa. Mas eis o fascinante. Aquela queda brutal não foi o fim da sua história. Foi o começo, porque nos anos seguintes, perdido nas florestas japonesas, vivendo como um ronin errante, Musashi desenvolveu 5 regras mentais, que não só salvaram sua vida, como também criaram um código de conduta tão poderoso que, mesmo hoje, 400 anos depois, essas regras ainda podem resgatar qualquer pessoa das profundezas do desespero. E veja bem, não estou falando de filosofia vaga ou autoajuda barata. Estou falando de princípios testados em campo de batalha, forjados na dor mais profunda que um ser humano pode sentir. A primeira regra vai contra tudo o que você já aprendeu sobre como lidar com o luto. A segunda regra vai te chocar com sua brutal simplicidade. E a quinta regra, cara? A quinta regra é tão contraintuitiva que a maioria das pessoas se recusa a aceitar que funciona. Mas funciona. E eu vou provar isso para você. Antes de continuar, me faça um favor. Quantas pessoas você conhece que estão presas em uma vida que não querem viver? Quantos dos seus amigos fingem que está tudo bem quando, por dentro, tudo está desmoronando? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa dor. E isso não é fraqueza, é coragem, porque admitir que precisamos mudar é o primeiro passo para sair do buraco. Então, respire fundo e venha comigo, porque o que você está prestes a aprender nos próximos minutos pode ser a diferença entre permanecer preso no mesmo ciclo de sofrimento ou, finalmente, encontrar a força para reconstruir sua vida do zero. E acredite, se funcionou para um garoto de 17 anos que perdeu tudo em uma guerra medieval, pode funcionar para você também. Vamos falar sobre outubro de 1600. Musashi está na planície de Seagara, no meio da batalha mais importante da história japonesa. De seu lado, 80.000 guerreiros. Do outro lado, outros 80.000. Em 6 horas de combate, tudo mudou. O exército de Musashi foi destruído. Dezenas de milhares de homens foram mortos. Cabeças decepadas estavam espalhadas pelo campo de batalha como frutas podres, e Musashi conseguiu escapar. Mas escapar não foi uma vitória. Foi uma humilhação. Por quê? No Código Samurai, morrer em batalha com honra vale mais do que viver como um covarde. Agora, imagine que você é um adolescente. Você perdeu tudo. Você está sendo caçado como um criminoso comum. E toda a sua identidade foi destruída em uma única manhã. O que você faria? A maioria das pessoas faria uma de duas coisas. Ou se mataria para preservar sua honra, ou passaria o resto da vida se arrependendo, afogando as mágoas na bebida, escondendo-se da vergonha. Musashi fez algo diferente, algo que mudaria, não apenas a sua vida, mas toda a filosofia samurai. Primeira regra: aceite a dura realidade. Ele parou de resistir ao que havia acontecido. Veja bem, isso parece simples, mas não é. Aceitar a realidade quando ela é brutal é uma das coisas mais difíceis que existem.
Porque nosso cérebro é programado para rejeitar a dor. Quando algo terrível acontece, nossa primeira reação é a negação. Isso não pode estar acontecendo comigo. Depois vem a raiva. Isso é injusto. Depois vem a barganha. Se eu fizer isso, talvez as coisas voltem ao normal. Mas Musashi pulou todas essas etapas. Ele olhou para os destroços de sua vida e disse: Ok. É isso que é agora. E agora? Não porque eu. Não. Isso não deveria ter acontecido. E agora, essa mudança de perspectiva é explosiva, porque quando você para de lutar contra o que já aconteceu, toda a energia que estava sendo desperdiçada na resistência é liberada para a ação. Pense assim. Você está em uma casa. Você pode gritar: esta casa não deveria estar pegando fogo. Ou pode correr para a saída. Qual dessas ações salvará sua vida? Aceitação não é passividade. É estratégia. E há um estudo da Universidade de Harvard que comprova isso. Pesquisadores acompanharam pessoas que haviam vivenciado traumas severos, perda de emprego, divórcio, morte na família, e descobriram algo fascinante. As pessoas que se recuperaram mais rapidamente não foram as que sofreram menos. Foram as que aceitaram a nova realidade mais rapidamente. Porque a aceitação te liberta para fazer a pergunta mais importante. Dado que isso já aconteceu, qual é o meu próximo passo? Musashi fez essa pergunta, e a resposta o levou à segunda regra. Mas antes de continuar, responda-me uma coisa. O que você está tentando negar em sua vida agora? A qual situação você está resistindo, que só está te fazendo sofrer mais? Porque, enquanto você não aceitar onde está, não poderá ir aonde quer chegar. Após aceitar sua nova realidade, Musashi enfrentou a segunda grande tentação: a busca desesperada por alívio imediato. Imagine só, você está sofrendo, perdido, sem propósito. Cada dia é uma agonia. A dor é tanta que parece que vai te matar por dentro. Nesse ponto, qualquer coisa que prometa aliviar a dor parece tentadora. Álcool, comida, sexo, entretenimento, drogas, qualquer coisa que o faça esquecer, mesmo que por apenas algumas horas. No Japão feudal, os ronins, samurais sem mestre, muitas vezes se tornavam andarilhos bêbados, jogadores compulsivos ou mercenários desonrosos. Era o destino natural daqueles que haviam perdido tudo. Mas Musashi recusou esse caminho. Segunda regra: rejeitar os prazeres que enfraquecem. Em vez de buscar conforto, ele escolheu o caminho mais difícil, a disciplina extrema. Começou a viver como um monge, guerreiro. Dormia ao ar livre, comia apenas o necessário para sobreviver. Treinava com a espada 8 horas por dia. Meditava, estudava e escrevia. Todos os dias era uma batalha contra a tentação do conforto fácil. E eis o que a ciência moderna descobriu. Quando se está com dor, buscar prazer imediato não resolve o problema. Pelo contrário, o amplifica. Um neurocientista da Universidade Stanford fez uma descoberta surpreendente. Ele comparou os cérebros de pessoas que lidaram com o trauma através do autocuidado, ou seja, se mimando, com os de pessoas que lidaram com ele através da disciplina. O resultado foi que as pessoas que se mimaram apresentaram níveis ainda mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, depois de um tempo. Por quê? Porque o cérebro percebe que você está fugindo do problema, não o resolvendo. E isso gera ainda mais ansiedade. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Na hora, parece um alívio, mas depois, o fogo piora. Já as pessoas que escolheram a disciplina não só se recuperaram mais rápido, como saíram da experiência mais fortes do que antes. Musashi compreendeu isso intuitivamente. Ele sabia que o sofrimento que escolheu suportar seria diferente.
do sofrimento que lhe foi imposto. É aleatório e destrutivo. A outra é intencional e construtiva. Pense assim: se você vai sofrer, e vai, porque a vida é sofrimento. Pelo menos, escolha um sofrimento que o fortaleça, em vez de que o destrua. Treinar sua disciplina dói no começo, mas a cada dia que você supera a tentação, você se torna mais forte. Cada não que você diz ao que é fácil é um sim para quem você quer se tornar. É como construir um músculo. Dói, mas te fortalece. Já está buscando conforto quando deveria estar construindo. É como tomar anestesia antes de uma cirurgia necessária. Pode aliviar a dor, mas impede a cura. E há uma frase que Mozart escreveu, anos depois, que resume tudo. O caminho é a disciplina diária, em pequenas coisas. Pequenas coisas, não grandes, gestos heróicos. Pequenas escolhas diárias entre o que é fácil e o que é certo. Acorde, na hora. Faça o que precisa ser feito. Diga não ao que te enfraquece. Press simples. Tente por uma semana, e você verá como é difícil. Mas essa dificuldade que te reconstrói. Agora me diga, qual é o seu vício? Qual é a coisa que você usa para escapar da dor, mas que no fundo você sabe que está te machucando? Enquanto você não se livrar disso, não conseguirá desenvolver a terceira regra. 1612 Ilha Grill. Musashi está prestes a enfrentar o duelo mais famoso da história japonesa. Do outro lado da praia, está Sasaki Kojiro, conhecido como o demônio da espada longa, um dos maiores espadachins que já existiram. Técnica perfeita, rápido como um raio, e completamente obcecado em matar Musashi. A multidão espera. Os apostadores estão nervosos. Todos sabem que um dos dois morrerá hoje. E aqui está um detalhe que mudou tudo. Musashi chegou com 3 horas de atraso, de propósito, enquanto Kojiro se aquecia na praia, nervoso, pensando no duelo, concentrando-se. Musashi esculpia uma espada de madeira. Quando finalmente apareceu, Kojiro explodiu de raiva, gritou, xingou, ameaçou, estava fervendo de ódio. Musashi calma, respiração controlada, mente cristalina. O duelo durou 30 segundos. Kojiro, tecnicamente superior, perdeu. Ele morreu com um crânio esmagado pela espada de madeira de Musashi. Por quê? Terceira regra. Suas emoções são suas inimigas. Kojiro lutou com raiva. Musashi lutou com a razão. E essa é a diferença entre a vida e a morte. Veja bem, isso vai contra tudo o que a cultura moderna ensina. Hoje em dia, todos dizem para seguir seus sentimentos. Confie no seu coração. Seja autêntico com suas emoções. Mas Musashi descobriu algo que a neurociência moderna confirmou. Suas emoções são péssimas conselheiras. Um pesquisador da Universidade de Harvard acompanhou 2.000 pessoas por 10 anos e descobriu que 87% das decisões das quais elas mais se arrependeram foram tomadas em estados emocionais intensos: raiva, medo, tristeza, euforia. Quando é dominado por qualquer emoção forte, seu julgamento despenca. É por isso que você envia aquela mensagem no WhatsApp, quando está com raiva, e se arrepende depois. É por isso que você gasta dinheiro que não tem quando está triste. É por isso que você toma decisões estúpidas quando está apaixonado. Suas emoções foram feitas para emergências. São alarmes, não GPS. Quando você está sendo atacado por um leão, sentir medo é útil. Faz você correr. Mas você está tentando reconstruir sua vida. Deixar o medo dominar só vai te paralisar. Musashi entendia isso. Ele desenvolveu uma técnica que chamou de mente imperturbável. Isso não significa que ele não sentia emoções.
significa que ele não deixava suas emoções decidirem por ele. Pense assim: você é o piloto de um avião. Suas emoções são os passageiros. Eles podem gritar, chorar, entrar em pânico, mas você é quem está no controle. Se você deixar os passageiros pilotarem o avião, todos morrem. E existe uma técnica simples que Musashi usava: a regra dos 10 segundos. Toda vez que sentia uma emoção forte, ele contava até 10 antes do agir. Ele respirava fundo. Deixava a onda emocional passar, porque as emoções são como ondas. Elas vêm, atingem o pico e depois diminuem. Se você conseguir surfar a onda, em vez de ser afogado por ela, você mantém o controle. Isso funciona para tudo. Raiva, conte até 10. Medo, conte até 10. Tristeza, conte até 10. Nesse momento, você se pergunta: o que a versão mais racional de mim faria agora? E então, você age com base na razão, nauna e Macau. Parece frio? Parece robótico? Talvez. Mas funciona. Quantas vezes você se prejudicou agindo por impulso? Quantas oportunidades você perdeu por medo? Quantos relacionamentos você destruiu por raiva? Se você quer reconstruir sua vida, precisa aprender a ser o piloto, não o passageiro. E aí está o paradoxo. Quando você deixa de ser escravo das suas emoções, você se torna mais livre para senti-las plenamente, porque sabe que pode sentir sem ser controlado. Você pode ficar triste sem tomar decisões estúpidas. Você pode ficar com raiva sem destruir o que construiu. Você pode ter medo sem ficar paralisado. Suas emoções se tornam informação, não ordens. Agora me diga: qual emoção te domina mais? Raiva? Medo? Tristeza? Ansiedade? Porque até você aprender a controlá-la, você continuará sendo o seu pior inimigo. Mas existe algo ainda mais perigoso que pode destruir todos os seus esforços. Depois de anos vivendo como um Ronin errante, Musashi se deparou com um inimigo, mais sutil do que qualquer espada. Ele mesmo. A solidão era avassaladora. Os dias se arrastavam da mesma forma, e lentamente, uma obsessão perigosa começou a crescer em sua mente. Ele passou a rever constantemente a batalha de Shikigajará. Repassava cada momento, cada decisão, cada erro, passava horas, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse escolhido aquilo? Por que isso aconteceu comigo? Essa ruminação constante o estava destruindo por dentro. Era como uma ferida que não cicatrizava, porque ele não parava de cutucá-la. E aqui está a armadilha mortal. Quando sua vida desmorona, é natural voltar 100% do seu foco para dentro, para sua dor, seu trauma, sua história. Você fica obcecado consigo mesmo. Revive os mesmos pensamentos tóxicos. Dá voltas em círculos no seu próprio sofrimento. Mas Musashi percebeu algo crucial. Regra 4. Pare de ser o centro do universo. A obsessão consigo mesmo é uma prisão, e ele tomou a decisão radical de expandir sua mente para além da própria dor. Começou a estudar filosofia, arte, poesia e arquitetura. Aprendeu caligrafia, pintura e escultura. Viajou pelo Japão, conheceu diferentes culturas e conversou com mestres de diversas áreas. Literalmente, forçou seu cérebro a se interessar por coisas maiores do que seu sofrimento pessoal. E algo extraordinário aconteceu. Quanto mais aprendia sobre o mundo, menos sua dor parecia. Não porque a dor diminuísse, mas porque ele ganhava perspectiva. É como escalar uma montanha. Lá embaixo, uma pedra no caminho parece um obstáculo gigante, mas do topo da montanha, você vê que é apenas uma pequena pedra em uma paisagem imensa. A neurociência moderna explica exatamente por que isso funciona.
Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que pessoas que se concentram exclusivamente em seus problemas ativam as mesmas áreas do cérebro associadas à depressão crônica. Mas quando essas mesmas pessoas são expostas a conhecimentos sobre assuntos completamente diferentes, o cérebro forma novas conexões neurais que literalmente desligam os circuitos do sofrimento. É como se você desse à sua mente outras opções para se concentrar além da dor. Musashi compreendeu isso intuitivamente. Ele sabia que uma mente pequena só consegue enxergar problemas pequenos, mas uma mente expandida consegue ver soluções que, antes, eram invisíveis. E há um exercício brilhante que ele fazia. To-dos os dias. Ele dedicava pelo menos 1 hora a aprender algo completamente diferente daquilo que estava sentindo. Se estava triste, estudava matemática. Se estava com raiva, praticava caligrafia. Se estava ansioso, observava a natureza. O objetivo era treinar a mente para romper o ciclo do sofrimento e se conectar com algo maior. Porque aqui está a verdade brutal. Seu sofrimento, por mais real que seja, é apenas um fragmento microscópico da experiência humana. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, bilhões de histórias, milhões de anos de evolução, trilhões de conexões neurais possíveis, e você está desperdiçando toda essa imensidão, ficando preso a uma narrativa limitada sobre a sua dor. Não estou dizendo que sua dor não importa. Estou dizendo que não é a única coisa que importa. Quando você expande sua perspectiva, 2 coisas acontecem. Primeiro, você percebe que seus problemas não são únicos. Outras pessoas passaram por situações semelhantes e as superaram. Isso lhe dá esperança. Em segundo lugar, você descobre recursos mentais que nem sabia que possuía, porque sua mente estava ocupada demais, sofrendo para explorar suas próprias capacidades. É como viver em uma mansão, mas passar a vida inteira trancado no porão. Você não tem ideia do que está perdendo. Musashi transformou essa expansão mental em uma vantagem competitiva, porque enquanto outros guerreiros estudavam apenas a luta, ele estudava tudo. Isso o tornou imprevisível, criativo, capaz de encontrar soluções que ninguém mais enxergava. E o mesmo pode acontecer com você. Quando você para de remoer seus problemas e começa a alimentar sua mente com novos conhecimentos, sua capacidade de resolvê-las aumenta exponencialmente. Então me responda: quando foi a última vez que você aprendeu algo completamente novo? Algo que não tinha nada a ver com seus problemas atuais? Porque uma mente estagnada gera soluções estagnadas. Mas existe uma última armadilha que pode destruir todo esse progresso. Em 1645, Musashi era reconhecido como o maior espadachim do Japão. Ele venceu mais de 60 duelos. Ele nunca perdeu uma luta. Ele escreveu o livro dos 5 Anéis, que ainda hoje é estudado por empresários, atletas e militares. Em uma carta a um discípulo, ele revela algo surpreendente. O inimigo mais perigoso que já enfrentei não empunhava uma espada. Era invisível, silencioso e quase me destruiu completamente. Que inimigo era esse? A inveja. Mesmo com toda a sua disciplina, controle emocional e perspectiva ampliada, Musashi descobriu que ainda havia uma armadilha mortal: comparar sua dor com a aparente felicidade dos outros. Durante seus anos como um Ronin errante ao vai outros, samurais que não perderam tudo na guerra, guerreiros que ainda possuíam clãs, posições, reconhecimento, e isso o corroía por dentro. Porque eles têm tudo, e eu não tenho nada? Porque o sofrimento me escolheu? Não é justo. Essa comparação constante era como um veneno lento, destruindo todo o seu progresso. Porque, não importa o quanto você cresça, sempre haverá alguém que parece ser melhor do que você. E foi então
que ele descobriu a regra final. Quinta regra. A gratidão é uma arma, mas não a falsa gratidão do pensamento positivo. Gratidão estratégica. Musashi começou a treinar sua mente para se concentrar no que tinha, em vez do que havia perdido. Ele tinha vida. Ele tinha saúde. Ele tinha a liberdade de escolher seu próprio caminho. Ele tinha conhecimento. Ele tinha experiência. Ele tinha a oportunidade de se reinventar completamente. E eis o que a ciência descobriu sobre isso. Um neurocientista da Universidade da Califórnia conduziu um experimento com 300 pessoas que haviam sofrido traumas severos. Ele dividiu o grupo em dois. O primeiro grupo dedicou 15 minutos por dia a pensar no que havia perdido. O segundo grupo dedicou 15 minutos por dia a pensar no que ainda tinha. Após 30 dias, os cérebros dos dois grupos estavam completamente diferentes. O primeiro grupo apresentou aumento da atividade na amígdala, o centro do medo, e diminuição da atividade no córtex pré-frontal, o centro da razão. O segundo grupo apresentou o oposto: menos medo, maior capacidade de raciocínio e algo impressionante: níveis mais altos de dopamina e serotonina, os hormônios da felicidade. Em outras palavras, a gratidão não se resume a se sentir bem. É literalmente reprogramar seu cérebro para funcionar melhor. Mas há um detalhe crucial. Não pode ser gratidão genérica. Tem que ser específica. Musashi desenvolveu um ritual, to-dos O's, Dayash, antes do dormir. Ele anotava 3 coisas específicas pelas quais era grato naquele dia. Não sou grato pela vida, mas sou grato porque hoje consegui aprender uma nova técnica de espada. Não sou grato pela minha saúde, mas sou grato porque meu corpo aguentou 6 horas de treino, sem me decepcionar. A especificidade força seu cérebro a prestar atenção no que está funcionando em sua vida, em vez de funcionar no piloto automático e se concentrar apenas no que está errado. E isso tem um efeito colateral interessante. Quando você se treina para perceber o que funciona, sua capacidade de criar mais coisas que funcionam aumenta. É como treinar um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Mas aqui está a parte mais contraintuitiva. Musashi usava a gratidão não apenas para se sentir melhor, mas como uma estratégia de guerra em batalha. Guerreiros que se concentravam no que poderiam perder, lutavam com medo. Guerreiros que se concentravam no que tinham a ganhar, lutavam com coragem. Mas Musashi se concentrava no que já havia conquistado. Isso o tornava calmo, confiante e imperturbável. Ele entrava em cada duelo grato por estar vivo, grato pela oportunidade de testar suas habilidades, grato por ter chegado tão longe. Isso não era ingenuidade, era psicologia aplicada, porque a gratidão gera abundância mental, e a abundância mental gera melhores decisões. Quando você acredita que tem recursos, age como se os tivesse. Quando age como se tivesse recursos, você os cria. É um ciclo virtuoso. Agora, pense no oposto. A inveja cria escassez mental. A escassez mental cria decisões desesperadas. Decisões desesperadas criam mais escassez. É um ciclo vicioso. Então, responda-me honestamente. Você passa mais tempo focado no que tem ou no que lhe falta? Porque essa resposta define se você está construindo ou destruindo a sua própria vida. E aqui está a ironia final. As pessoas que mais praticam a gratidão são as que conquistam mais coisas novas. Não porque o universo conspira a seu favor ou qualquer outra bobagem esotérica, mas porque um cérebro grato é um cérebro que funciona melhor. Toma decisões melhores. Enxerga oportunidades que outros não veem. Atrai pessoas que querem estar perto dele. Gratidão não é passividade. É uma vantagem competitiva. A sexta regra oculta de Musashi é esta:
Ele nunca tentou voltar a ser quem era antes. Isso é mesmo. Enquanto todos que passam por uma crise ficam obcecados em recuperar a vida que tinha, Musashi compreendeu que essa vida já havia morrido. E tentar ressuscitar um morto é uma perda de tempo. Em vez disso, ele se perguntou: que tipo de pessoa posso me tornar com o conhecimento que agora possuo? Ele não tentou ser o samurai ingênuo de 17 anos novamente. Ele decidiu se tornar algo que nunca havia sido antes. Um guerreiro filósofo, um mestre que combinava força física com sabedoria. Spiritual, ele usou a dor como matéria-prima para construir uma versão completamente nova de si mesmo. E aqui está a reviravolta final. Se a Batalha de Sekigahara não tivesse acontecido, Musashi provavelmente teria vivido e morrido como um samurai comum. Competente, talvez, mas esquecível. Foi a completa destruição de sua vida que criou as condições para que ele se tornasse lendário. A crise não foi o fim da história. Foi o começo da lenda. E isso também se aplica à sua vida. Talvez você esteja lamentando a pessoa que costumava ser, talvez esteja desesperado para voltar àquela vida normal que tinha. Mas e se essa vida normal fosse na verdade uma prisão dourada? E se você estivesse vivendo muito aquém do seu verdadeiro potencial? E se a crise que você está vivenciando agora fosse o universo forçando você a evoluir para uma versão de si mesmo que você nem sabia ser possível? Pense bem quantas pessoas você conhece que vivem vidas normais, mas são completamente infelizes, que têm tudo o que poderiam desejar, mas sentem um vazio constante por dentro. Talvez a vida destruída seja na verdade um despertar. Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. O verdadeiro crescimento só acontece sob pressão. Diamantes são formados sob pressão extrema. Os músculos crescem quando são levados além dos seus limites. O caráter é forjado na adversidade. Quando a vida é fácil, você fica preguiçoso. Quando a vida é difícil, você desenvolve superpoderes que nem sabia que tinha. Musashi descobriu isso. Ele usou a pior experiência da sua vida como combustível para se tornar a melhor versão de si mesmo. E essas 5 regras menos aceitar a realidade, rejeitar atalhos, controlar as emoções, ampliar a perspectiva e cultivar a gratidão, são um mapa que ele deixou para você fazer a mesma jornada. Não é fácil, não é rápido, não é confortável, mas fancy. E aqui está o meu desafio final para você. Pare de tentar consertar sua vida destruída. Comece a construir uma nova. Use as 5 regras de Musashi, não para voltar a ser quem você era, mas para se tornar quem você ainda pode ser. Porque no fim das contas você tem 2 escolhas. Você pode passar o resto da vida lamentando quem perdeu, ou pode passar o resto da vida construindo quem você pode se tornar. A escolha é sua. Mas se você escolher a segunda opção, saiba que não está sozinho. Musashi deixou um caminho marcado. A ciência moderna confirmou que ele funciona e milhares de pessoas já trilharam esse caminho antes de você. Sua vida conturbada não é uma maldição, é uma oportunidade disfarçada. A questão é: você tem coragem suficiente para aceitar essa oportunidade? Porque do outro lado dessa coragem está esperando a versão de você que ainda não nasceu, mas que anseia nascer. E essa versão, meu amigo, essa versão vai te surpreender. Agora me diga, das 5 regras de Musashi, qual teve o maior impacto em você? E, mais importante, qual você começará a aplicar hoje? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E você não chegou até aqui para se entreter. Você veio para se transformar. Então, qual será a sua escolha?